Fala rapaziada, bem-vindos ao Jovem Politizado, o podcast. Estou aqui com o meu professor de Geografia, Valdir. Fala aí, Valdir. Opa, boa noite, meu querido Jonathan Wilson. Você pode se apresentar aí para o pessoal? Opa, com o maior prazer. Boa noite, meus queridos. Então, aqui quem vos fala, professor Valdir, um prazer estar aqui com vocês. Fui receber esse convite aí do meu querido Jonathan Wilson e recebi com o maior prazer, né? De Sim, tentar aí, nesse momento difícil que nós estamos, ter esse bate-papo aí com informações que são muito úteis e que possam ajudar melhor as pessoas, né? Eu sou professor aí há 10 anos apenas, somente, né? Até porque eu atuava em outra área, sou formado aí em administração de empresas, né? Bacharel em administração de empresas, só depois que decidi seguir a área da educação, aí fiz a segunda faculdade de geografia e a terceira de pedagogia. E aí estou pô, na luta aí, graças a Deus, aí no caminho, com muita honra e feliz com a escolha que eu tive. sim. E hoje, professor, a gente vai falar sobre a pandemia, né, de coronavírus que a gente está enfrentando aí. Vamos falar hoje Sim, sim. sobre prevenção, como quarentena, medidas públicas de apoio à população, educação e o trabalho remoto, que é uma coisa que a gente não, que foi um adiantamento do futuro, eu acho até, desemprego, opções de lazer e política, né? Então, a gente já Ok. vai começar aqui com as ações de prevenção, falando sobre a quarentena que nós estamos tendo aqui no estado de São Paulo e sobre higienização, como as pessoas podem higienizar seus materiais, como é importante a quarentena nessa pandemia. Ok, ok. Então, meu querido Jonathan, na verdade, nós estamos passando agora por uma das fases mais difíceis, mais complicadas. Por quê? Porque no início, quando se começou a falar da questão do coronavírus, da pandemia, as pessoas se assustaram e abraçaram a causa, né? Sim, E, e todas as medidas de quarentena ou isolamento social, as pessoas estavam fazendo realmente com muito mais dedicação, com mais empenho, inclusive a própria questão é, dessa parte de se higienizar, né, do se proteger, as pessoas estavam levando muito mais a sério. Eu creio que com o passar aí dos 2, 3 meses, né, que começou esse isolamento social, a gente percebe que as pessoas relaxaram totalmente, né? Então você sai, por exemplo, nas ruas, você vê que as pessoas, inclusive as máscaras, o número de pessoas sem máscaras sim, é absurdamente, né? E, inclusive pessoas que sequer utilizam a questão, leva a questão do álcool gel para estar utilizando no seu dia a dia, em um momento que está extremamente perigoso. Você vê que a pandemia, a gente está, nesses últimos dias, números, todos os dias praticamente, números acima de 1.000 mortos. Então, as pessoas, eu acho que elas se adaptaram e estão perdendo esse costume, né, daquelas pessoas que evidentemente pode ficar no isolamento social e aquelas pessoas que devem realmente, todos devem fazer a questão da higienização e as pessoas estão largando de mão no momento extremamente perigoso. sim, professor. E eu queria também agora te fazer uma pergunta, já que o senhor falou sobre esse afrouxamento da quarentena. O que causa esse afrouxamento para as pessoas elas acharem que elas não precisam da máscara, que elas não precisam ficar em casa? Boa pergunta, meu querido Jonathan. Primeiro, é como eu acabei de falar, né? Eu acho que é muito tempo, as pessoas acabam perdendo a paciência de ficar em casa. Uma outra questão que a gente não pode deixar de salientar, que é de extrema importância, é que as pessoas precisam, né, trabalhar, as pessoas precisam buscar o seu sustento. Se você pega que boa parte, a maioria da população brasileira, cerca de 95% da população brasileira é de classe trabalhadora. Então, as pessoas Sim, precisam do seu sustento.
Então, isso, juntando todos esses fatos, faz com que isso se torne extremamente perigoso. Então, a gente percebe que, eu creio, Jonathan, que esse seja o momento mais complicado da pandemia. Por quê? Porque as pessoas precisam sair para trabalhar, as pessoas precisam se movimentar, e a gente não está vendo o respaldo do governo de uma forma geral nisso tudo, porque eles não estão se entendendo, então a população fica no meio, sem saber o que fazer. E tudo isso torna um agravante muito sério nesse momento que nós estamos passando. Sim. O senhor falou também sobre as pessoas que precisam trabalhar agora para comer agora, né, basicamente. E a gente também teve a questão aí do número muito grande de desempregos também, o que causou aí também as pessoas deu uma força até para as manifestações que estavam tendo, da pessoal aí que estava um pouquinho bravas com o governo e com a situação que elas se encontram. Então, qual é a sua visão sobre essa questão das pessoas do trabalho, assim, nessa pandemia, de como vai ficar, como está sendo agora e como pode ficar no futuro? Sim, 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 meu querido Jonathan. Então, na verdade, o que as pessoas às vezes acabam esquecendo é que o problema do desemprego, quando você fala do desemprego, as pessoas às vezes acabam trazendo muito para a questão brasileira, né? Então, a pandemia, ela atingiu o mundo inteiro. Então, ela está causando desemprego praticamente em todos os países onde ela acabou tendo esse agravamento do número de doentes, nesse agravamento de tempo que ela está durando. Você pega, por exemplo, a questão dos Estados Unidos. Estados Unidos teve agora a sua pior recessão desde 1930. Então, você imagina, um país que nunca entrou numa recessão tão forte e por causa da pandemia entrou nessa recessão e o desemprego absurdo. A própria China, onde teve o início do vírus, né, no mês de abril, ela teve deflação, né, ela não cresceu. E isso não ocorria há mais de 20 anos, 30 anos que a China não deixava de crescer. Trazendo para o Brasil, evidentemente, muitas pessoas já perderam emprego, né? O que torna realmente a situação muito mais complicado. E, meu querido Jonathan, e os demais que estão nos acompanhando, que vai nos acompanhar, infelizmente, eu gostaria de chegar aqui e falar diferente, mas eu não posso fazer isso, eu tenho um compromisso com a verdade. Infelizmente, as consequências dessa pandemia, ainda no desemprego, vai ser muito alta. Né? Então, não é simplesmente acabar o período mais crítico da pandemia e tudo volta ao normal, volta a se criar empregos e tudo mais. Não, infelizmente não é assim. São diversos fatores que estão por trás disso que acaba interferindo diretamente nessa questão da geração de empregos. Infelizmente, o Brasil ele acaba ficando atrás, principalmente por causa de suas políticas de segurança, de passar segurança para os investidores, para os empresários. E o Brasil não consegue passar essa segurança, o que vai retardar ainda mais o retorno desses empregos para o cenário nacional. Sim. O que o senhor falou foi muito interessante sobre sobre esse apoio do governo e tudo mais, e a gente vai entrar já no segundo assunto, que é sobre as medidas públicas de apoio à população. A gente tem esse povo aí que não está, alguns desempregados e tudo mais. A gente teve o auxílio emergencial, que já amparou muita gente, mas tipo assim, a pandemia ela não tem um tempo determinado, não, assim que ela começou a gente não tinha um tempo determinado para ela acabar.
e a gente não vê uma fala do governo da qual ele fala que vai patrocinar tudo durante os meses para essas pessoas que precisam. Ou houve também que iriam até diminuir esse apoio que foi dado à população. Então, querido Jonathan, só então reforçando essa informação, porque eu te entendo perfeitamente que a cada dia eles soltam uma informação, né? Sim, Então, sim, eu lembro que há alguns dias atrás saiu essa informação realmente que poderia baixar, inclusive, o valor, né, para R$ 200. Mas hoje, o Jonathan, já teve uma reunião ministerial inclusive, o governo prometeu estender por mais 2 meses o auxílio emergencial para as pessoas que estão recebendo durante a pandemia. Né? Eu espero que isso seja mantido. Porém, não soltaram mais nenhuma informação se será o mesmo valor, se será um valor menor. Não soltaram nenhuma informação, só falaram que vai ter 2 meses. Mas, infelizmente, a gente vive num país que a gente não pode ter essa certeza. Né? Então, a gente precisa ter que sim. aguardar para saber como vai ficar. E Só vale que, lembrar também, desculpa, professor, de atrapalhar, é que imagina. a gente está falando de informação e para que não fique, para quem está ouvindo isso, não fique meio desnorteado, vale lembrar o dia em que nós estamos. Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho de 2020, que a gente tem essas informações hoje. Amanhã já pode ser outra totalmente diferente. Perfeito, perfeito. É justamente isso. A gente não sente uma segurança nas informações que são passadas para a gente. Eu acho que isso é o mais lamentável, e inclusive, até voltando para a informação anterior que nós estávamos falando, quando as pessoas de fora olham para a gente e vê essa bagunça de informações, porque um dia fala uma coisa, outro dia fala outra. Eles falam, pô, mas assim fica difícil, o pessoal não se entende. Então, o pessoal Sim, como é que você vai ter confiança numa pessoa, ou num país, ou que um dia fala uma coisa, no dia seguinte fala outra? Você entendeu? É uma situação muito complicada. E quando se fala de uma pandemia, o governo, eu não estou falando de Brasil, eu estou falando do mundo inteiro. Qualquer país precisa dar garantias de sobrevivência ao seu povo. As pessoas têm que entender isso. Às vezes, Jonathan, a gente percebe que as pessoas ficam assim, nossa, olha, vou citar o Bolsonaro, mas poderia ser qualquer outro, tá? As pessoas falam assim, sim, nossa, o Bolsonaro tá dando R$ 600 para a gente. Não, o Bolsonaro não está dando nada. Esse dinheiro, ele é da reserva do Tesouro Nacional, né? Então, é um dinheiro que qualquer país tem que ter ou se ter de reserva, ou se não ter de reserva, é autorizado a se gastar, né? A extrapolar as contas. É uma coisa que você tem um cartão de crédito. Você tem. Aliás, uma coisa que você tem a sua conta, você tem um valor que você pode gastar. Você ultrapassou o seu salário, você tem lá, você recebe 2.000. Você pode, o seu dinheiro é 2.000. Você pode gastar mais de 2.000? Pode, mas você sabe que se você gastar mais de 2.000, você vai ficar no vermelho, que você vai ter que sim. negociar aquela dívida para poder é, é, não se complicar. A questão brasileira é justamente essa. O governo é uma situação atípica. A pandemia ela é algo atípica, não é algo que está no planejamento. Mas é necessário respaldar o seu povo. Você precisa dar garantias para o povo para ele poder sobreviver. Como é que o povo vai sobreviver a os 95% das pessoas mais humildes do país, aquelas que estão desempregadas, aquelas que têm trabalho remoto, aquela que é camelô, aquela que são serviços terceirizados de vender de porta em porta. As pessoas precisam sobreviver e elas não estão conseguindo agora. O governo tem que dar essa garantia. Né? Então, E a esse é gente. o problema. Esse é o Oi, problema pode que falar. a gente não tem nenhuma fala do presidente sobre isso, né, especificamente. Então, Jonathan, exatamente. A gente percebe que, infelizmente, o nosso presidente ele está mais preocupado diretamente com a questão do emprego,
do desemprego com a indústria, o que não estou dizendo que ele esteja errado, porque tem que se preocupar com isso sim, mas antes de se preocupar com isso, você tem que se preocupar com a vida das pessoas. A Com vida das certeza. pessoas, elas são mais importantes. Né? Então, se preocupe com a vida das pessoas, que eu tenho a seguinte opinião, Jonathan. Você preocupando com a vida do seu povo, da sua população, esse povo, essa população vai te reconhecer e vai te entender lá na frente da situação que você está passando, que o país está passando. Por quê? Porque Sim, foi feito ações de sobrevivência e o país automaticamente gastou muito mais do que aquilo que ele deveria. Agora, a partir do momento que você não vê em nenhum momento assim, não vou falar que em nenhum momento, mas você não sente, por exemplo, na fala do presidente, aquela preocupação com o seu povo. Ninguém vê, ninguém pode falar que o presidente fala, nossa, ele está preocupado com o povo. Não, ele toma as ações, mas baseado principalmente no que o Congresso, no que o Senado fala que precisa ser feito. Né? Então, não uhum, adianta a gente fechar, tampar o sol com a peneira, porque infelizmente é a grande verdade. com certeza. Ainda nessa questão, falando sobre a preocupação do governo atual, a gente está aí há uns dias, né, não sei há quanto tempo, sem um ministro da saúde, né, sem um ministro da saúde fixo, o que diz muito sobre esse governo, na minha opinião. Pois é, eu acho que essa sua colocação agora, eu acho que é uma das mais importantes. Por quê? Eu tenho comigo, né? É importante deixar muito claro para as pessoas que muita gente acha que os nossos discursos ele tende a ser direcionado porque a gente não gosta do presidente, não é isso, não é isso. Mas calcula com a gente. Olha só, uma pandemia, né, uma grave crise de saúde no país, no mundo inteiro. O que você deveria fazer? Automaticamente, você deveria seguir recomendações de quem conhece o assunto. Você concorda Exatamente. comigo? Exatamente. Sim, Aí o que acontece? Aí você tem um ministro da Saúde que estava fazendo um belíssimo trabalho, a população apoiava absurdamente. Ele foi tirado por quê? Porque ele estava aparecendo mais que o presidente. Está aparecendo mais do que eu, não quer fazer o que eu quero. Trocou. Veio mais um outro ministro. Aconteceu a mesma coisa. Por quê? Porque o ministro não queria fazer o que o presidente queria. Aí pegou e colocou um oficial do Exército que não entende, não é formado em medicina, que formou a sua equipe, que não tem ninguém formado em medicina, no meio de uma pandemia. Então, você tem um Ministério da Saúde que tem uma equipe que não tem ninguém formado em medicina. Como é que você explica isso? Como é que você explica isso para o seu povo? Como é que você explica isso para as pessoas de fora que olha para o Brasil, que vê um país que tende. Olha, isso eu vi ter uma reportagem sobre isso hoje. O Brasil tende a ser, infelizmente, o grande centro da pandemia. Infelizmente, segundo especialista, tende a passar para os próprios Estados Unidos. Então, e aí você vê as coletivas, aliás, nem existe coletiva, né? Você não vê a Secretaria do Ministério da Saúde com ações efetivas contra o coronavírus. Muito pelo contrário, você vê ações nos últimos dias tentando esconder dados. dados. Eu acho que esse aí foi o auge de qualquer É, coisa. Você ter é, abre aspas, um líder, fecha aspas, de um país, no qual tenta esconder dados porque ele não quer, não sei, quer que as pessoas entendam a gravidade disso, eu não sei se é ignorância, eu não consigo entender. pois é, na verdade, eu sempre digo o seguinte, a gente tem que ter um equilíbrio. Eu percebo, infelizmente, na população brasileira, às vezes, essa falta de você olhar para as situações e poder analisar sem tomar um lado de independente de ser direita ou esquerda. Você tem que olhar para um fato e falar, puxa vida, esse fato realmente está complicado.
Pô, não é possível você ter um ministério técnico, porque você concorda comigo? O Ministério da Saúde é um ministério extremamente técnico. Sim, Né? Como é que você não tem um ministério extremamente técnico que precisa de pessoas que entendam sobre o assunto? E você não tem ninguém diretamente daquele assunto que entenda. Por quê? Porque o presidente não quer ninguém que entenda, ele quer alguém que simplesmente faça o que ele quer. Então, é muito complicado. É uma coisa chegar numa sala de aula, pegar um. É uma coisa chegar lá no comércio, lá, pegar o açougueiro e colocar na sala de aula. Você vai dar aula hoje. Ou me pegar o professor e colocar no açougue lá. Você vai cortar carne. Por quê? Porque o presidente quer. Porque o presidente quer que você faça isso. Então, é muito complicado. É necessário ter as pessoas certas para fazer as atividades certas. Então, senão fica muito difícil, é muito complicado. Então, a gente olhando, voltando para essa questão da saúde, é muito complicado. Por exemplo, querer mascarar os números. Isso é um absurdo, sim. isso é o cúmulo do absurdo. Você tem 3 meses seguindo um padrão, aí agora você quer mudar o padrão porque. Né? É muito difícil, né, Jonathan? Muito difícil. E ainda falando do governo, professor, a gente também tem dentro dele uma discussão entre os municípios, os estados e o governo, que é algo mais preocupante ainda. Onde, há um tempo atrás a gente tinha um presidente falando sobre o relaxamento do isolamento social e os estados eram contra. E hoje a gente já se fala sobre a abertura de comércios em alguns estados sem a menor possibilidade porque as pessoas ainda estão morrendo, os casos ainda estão aparecendo. E o que aconteceu? Porque há uns meses atrás não era nem possível, e agora está sendo? Jonathan, esse posicionamento que você está proporcionando nesse momento, eu acho, inclusive, que ele é o ponto central de toda a discussão da pandemia. Por quê? Porque qualquer país civilizado, tá? Quando eu falo qualquer país civilizado, eu tiro, por exemplo, aí a Venezuela, eu tiro, por exemplo, a Coreia do Norte, né? Porque esses países a gente não pode contar muito. Mas qualquer país civilizado, qual foi o entendimento nesse momento? Opa, vamos combater a pandemia. Tudo bem? Certo. O que a gente percebe aqui no Brasil? Que nem nesse momento de pandemia a questão política ela deixa de ser centralizada. Né? Então, você tem o povo, né? Imagine, boa parte da população brasileira, pessoas extremamente humildes, que não conseguem ter interpretações corretas do que está acontecendo. Aí ele vê, essas pessoas vê o presidente falando uma coisa. Aí o governo o Estado e as cidades falando outra coisa. Aí essa população fica no meio. Opa, quem eu devo seguir? Eu sigo o meu presidente ou eu sigo o meu governador? Eu sigo o meu prefeito? Quem eu devo seguir? As pessoas ficam no meio, perdida. Por quê? Porque os poderes não se entendem, ficam se xingando, ficam e não se entendem no meio de uma pandemia. Isso é o cúmulo do absurdo. Isso é o cúmulo do absurdo. Imagine, 3 meses foi isso, né? Uhum. O governo falando apostando que não deveria ser dessa forma, os estados e municípios não, tal, precisamos fazer isso. Aí agora começam a fazer uma flexibilização totalmente fora de hora, né? Porque vê se você concorda comigo, Jonathan. Sim. Estávamos tendo 30, 40, 100, 200 mortes. Nossa, você saía na rua, não via ninguém, tá tudo, né? O isolamento, assim, super dando certo, 100, 200. Hoje mesmo, por exemplo, já foram 1.200, 1.300 mortos. 1.300 mortos. E você sai e você sabe que você vai concordar totalmente comigo, tá tudo praticamente no normal, né? Sim, Eu sim, saio na rua com o estado de pessoas, carro, os comércios estão tudo aberto. Então, voltou a uma
normalidade totalmente fora de hora. E eu, na minha humilde opinião, eu culpo os governantes do país. Presidente, E desculpa governador, atrapalhar o senhor. por quê? Porque não se entendem. É A difícil. gente fala também, você falou agora sobre os comércios estarem abertos, as pessoas estarem na rua, e a gente, pelo que eu vi, no começo, assim, alguns meses atrás, a gente tinha uma fiscalização, assim, da polícia apenas em alguns comércios, né, a não ser os essenciais. Mas a gente nunca teve, tudo bem, estamos em um estado democrático e tudo mais, mas eu não, quando você não tem uma fala do governo, especificamente o governo federal, que é o chefe do estado, Bolsonaro, a gente não teve uma fala dele para as pessoas ficarem em casa, então as pessoas já usam essa desculpa, mas o presidente falou que tá tudo bem, então deve estar tudo bem, né? Porque ele sabe, ele tá lá. E voltando a essa questão da fiscalização, os lugares estarem abertos, tudo bem, a gente tem que manter a economia, mas estarem abertos gera um fluxo muito maior. Por exemplo, falar que a academia é algo essencial, para mim, não é, na minha opinião. Perfeito, perfeito. A gente, olha só, o presidente Bolsonaro, no dia de ontem, inclusive, ele citou que as escolas deveriam voltar, né? Então, imagine você, olha só, que as escolas, inclusive, deveriam voltar. Sinceramente, eu gostaria de saber, baseado em quais argumentos ele utiliza para poder dar suas opiniões. Porque, Então, professor, eu acho que ele se baseia simplesmente nos seus eleitores que são fiéis a ele. Né? Ele sabe que eu acho que eles são fiéis o a ele. Bolsonaro, ele não. O Bolsonaro, desculpa te interromper. O Bolsonaro, ele não vê o cenário do país dele mesmo, eu acho. O senhor é professor, eu sou aluno, e quando a gente fala de voltar às aulas numa escola estadual, numa sala com 40 alunos, numa pandemia, onde o vírus é extremamente contagioso, eu acho que é algo impossível. Já pensou que olha que situação que, que nós estamos atravessando. Existe uma possibilidade dessa? É totalmente nula. Só se você quiser colocar a população de uma forma geral em risco. Como é que você toma uma atitude dessa? É um desserviço, é um pecado. Então, me desculpa Sim. o desabafar, mas uma das coisas, por exemplo, que mais me incomoda, uma das coisas que me incomoda demais, que a pandemia, o vírus, né, ia matar uma quantidade de pessoas, a gente sabe disso, né? A gente sabe disso, que é algo que iria acontecer. Mas, Jonathan, o que eu esperaria, por exemplo, de um representante? Pô, que ele pelo menos se dirigisse às famílias das vítimas, sabe? Se dirigisse às famílias das vítimas com com sentimentos, literalmente. Não, se dirige. Olha, as famílias, sentimos muito a perda que vocês estão tendo. Eu sei que é um momento muito difícil. Sabe, com respeito a essas famílias que estão perdendo os seus entes queridos. E você não vê isso do presidente. A gente vê totalmente ao contrário. As únicas vezes que ele citou alguma coisa nesse sentido é porque ele foi forçado a falar. Né? Porque chega uma pergunta lá, mas presidente, e as vítimas? A gente sente muito. Mas, olha só, vê se isso é sentimento. Não é. Não é Não. sentimento. Isso foi forçou você a falar alguma coisa. Então, eu acho, né, eu como professor, eu tenho muito comigo o seguinte, independente da profissão que a pessoa tenha, o fato mais importante do ser humano hoje é ser humano, é a humanização. Você tem que tratar as pessoas com humanidade, com respeito. Né? Então, você pega o nosso presidente, a impressão que dá é que ele trabalha simplesmente para os eleitores dele. E não é isso. Você precisa trabalhar para o país inteiro, até para aqueles que não votou em você. Eu não posso. Se você foi eleito, você tem que trabalhar para todos. É a mesma coisa eu na sala de aula. Eu vou dar aula somente para aqueles que eu gosto? Não.
Porque o professor também tem aqueles alunos, você sabe muito bem que tem aluno que é um pé no saco, que atrapalha a aula, enche o saco. Mas eu tenho que excluir ele da aula? Não, eu tenho que colocar ele na aula. É minha função colocar É ele um na aula. direito de todos, né? Lógico, é um direito de todos. Agora, o presidente parece que ele só, né, com brincadeiras imbecis, inclusive, né, quanto aquela lá. Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Poxa vida, o presidente da República fazer umas brincadeiras de imbecis dessa, eu acho que é o cúmulo absurdo, né? Como o pessoal vai olhar para a gente com respeito? É muito difícil, né? E O mais perigoso ainda, ah, desculpa te não, atrapalhar, vai ser rapidinho esse. O mais perigoso ainda é a gente ter um presidente que ele manda as pessoas se automedicarem, basicamente, porque a cloroquina, a hidroxicloroquina, nunca foi recomendada por nenhum médico para o uso sobre a doença do coronavírus, que é mais perigoso ainda. mas, Jonathan, sabe o que eu vejo nisso aí? É uma coisa muito simples. E não é só na cloroquina. Você sabe muito bem, e não é, as pessoas que estão nos ouvindo sabem muito bem que eu estou falando, que eu não estou pegando no pé dele. Quem é de quem ele é fã incondicional? Donald Trump, não é isso? Presidente dos Estados Unidos. Ele é Sim. fã incondicional do Trump. Todo mundo sabe disso. Se o Trump é, fazer isso, ele está lá. Estende tapete vermelho, está lá, faz o que for possível. Então, quando você fala, por exemplo, da cloroquina, o presidente dos Estados Unidos, ele sempre falou a favor de usar a cloroquina. E o que foi que o Bolsonaro automaticamente quis fazer aqui? A mesma coisa. O Trump rompeu com a Organização Mundial da Saúde. O que o Bolsonaro falou semana passada? De querer romper com a OMS. Você está entendendo? Então, assim, a gente percebe que diversas ações ele toma baseado em cima do Donald Trump, que é aquele que ele admira incondicionalmente. Ele solta coraçãozinhos quando ele vê o Donald Trump. Então, a gente percebe que ele não tem uma autonomia dele assim para tomar ações, determinadas ações, pensando no seu povo, pensando no Brasil, né? Então, isso eu acho que é uma das coisas mais complicadas do Bolsonaro. Desculpa, eu ia falar a palavra aqui, mas ainda bem que eu não falei antes, né? Eu acho que uma das coisas mais complicadas que nós temos é essa contingência que ele bate para a bandeira dos Estados Unidos, para os Estados Unidos. Que é um amor não correspondido, né? Exatamente. Então, Que é o amor. Na verdade, o Donald Trump, eu acho que ele é aquele marido, sabe, que ele que tem vezes que ele quer agradar, tem vezes que não quer. Tem hora que ele quer agradar, né? Tem hora que ele agrada, que ele, né, vai lá, fala alguma coisa do Bolsonaro, né? Convida para fazer isso, convida aqui, mas ele depois vai lá e sabe aquele marido bruto que depois vai lá e toma cacetada? Que é isso que ele faz, né? A última cacetada aí, por exemplo, né? De fechou, não permite que brasileiro entre lá e sentou ele, falou mal mesmo. Né? E aí você não vê ele falando. e outra. É. E, por exemplo, o Bolsonaro que gosta de estar no Twitter aí, né? Sempre pagando um pau ali pro Donald Trump. E a gente recebeu informação há um tempo atrás que o Donald Trump não segue mais ele no Twitter. Que a gente tem a confirmação ainda que não é um amor correspondido mesmo. Rapaz, essa eu não sabia. Até eu, meu Deus do céu, se eu, né, tivesse alguém que eu gostasse e tivesse a rede social, eu ficasse sabendo que essa pessoa me excluiu, olha, eu ficaria. Pessoal, vamos mudar de assunto um pouquinho aí. Vamos falar agora de educação, que é a sua área. Estamos aí para falar dela. Ok. No meio dessa pandemia, ficou meio difícil aí para todo mundo estar dentro de uma sala de aula, que é algo impossível. Então, a gente está tendo muita gente aí com contato, né, com a educação à distância, ou no trabalho remoto, no home office e tudo mais.
E a gente vai falar, tipo assim, quais serão as mudanças daqui para o futuro, se isso pode virar fixo, essa educação à distância, e como vai funcionar, porque a gente fala no Brasil de pessoas que não têm acesso à internet, que não têm acesso a um computador. Ah, perfeita a sua colocação. A gente está percebendo isso muito claro nesse momento, né, Jonathan? Eu vou pegar como exemplo aqui essa região do Grajaú, aqui na Zona Sul de São Paulo. A gente percebe que, infelizmente, a quantidade de pessoas de alunos que estão acessando as plataformas de ensino é um número muito baixo. É um número muito baixo. Por quê? Infelizmente, muitas pessoas, primeiro, elas não têm um computador, né? Ou então, às vezes, tem um celular na casa com 4, 5 pessoas. Outras situações, às vezes, não tem uma internet em casa, uma internet com qualidade, que possa, por exemplo, baixar programas, assistir vídeos. A gente também tem as questões de organização do governo, que é assim, né? Joga e seja o que Deus quiser. Então, por enquanto, isso também não está funcionando. Nós temos um analfabetismo tecnológico absurdo, porque, Jonathan, nesse primeiro bimestre que está se encerrando agora, você não tem noção a quantidade de pessoas que nos procurou, professores da escola, dizendo que não conseguia enviar um e-mail. As pessoas não conseguem enviar um e-mail. Um número absurdo de pessoas que não conseguem enviar um e-mail. Então, a gente tem uma defasagem nas periferias que ela é muito grande. Então, você pega, por exemplo, eu tive salas, né, que de 36 alunos, 8 alunos acessaram a plataforma, que até então era mais simples que eu utilizei, que era o Facebook, que teoricamente é quem tem Uhum. mais acesso. Então, você percebe, são diversos fatores que faz com que as pessoas... também tem a questão, lógico, vou falar só os efeitos referente à questão da tecnologia. Lógico, também tem a questão do interesse, do querer das pessoas em estar realizando as atividades, do apoio da família. Então, são O diversos. problema de entender que pandemia não é férias também tem essa. Exatamente, perfeito. Então, nós temos dentro desse cenário diversos fatores que contribuem para que esse cenário aconteça. O que se pode pegar de, de exemplo disso tudo? Ora, eu acho que o principal exemplo disso tudo é que é necessário investir, é necessário ter um trabalho diferenciado quanto a isso, senão isso jamais vai acontecer. Isso jamais vai acontecer. Sim. A defasagem ela é extremamente grande em todas as esferas que estão ao redor da tecnologia. Então, eu particularmente, o Jonathan, quando se fala de periferia, de uma forma geral, não estou falando aqui do Grajaú tão somente, das periferias brasileiras, de uma forma geral, na minha concepção, pelo menos por enquanto, ainda não podemos pegar nada como exemplo. Eu não sei a partir de agora, de repente, esses primeiros meses foram meses mais difíceis e agora as pessoas, de repente, se adaptem um pouco melhor, não sei, mas a minha concepção inicial, nesse momento, é que ainda falta muito para que a gente chegue em um nível aceitável, porque nós não estamos nem sequer em um nível aceitável. Eu recebi, por exemplo, alguns alunos, ex-alunos, né, que estão fazendo faculdades, que eles não sabiam o que fazer. Professor, eu abri lá, não sei o que eu tenho que apertar, por favor, olha para mim aí o que eu tenho que fazer, porque eu pediram para me fazer montar uma planilha, eu não sei o que é. Você entendeu? Então, é uma defasagem muito grande. Então, eu creio que, nesse momento, os exemplos que nós podemos pegar
precisamos investir. Precisamos investir. Sim, muito. Essa questão de tecnologia, que é em educação, né, de fato, e a gente não tem uma resposta aí há um bom tempo, não só nesse governo. Quando a gente vai falar também agora, voltando para o assunto de educação, a gente falar de Enem. Enem esse ano. O que o senhor tem a dizer sobre o Enem em 2020, na pandemia de coronavírus? Ah, perfeito. Então, você viu que a insensibilidade do governo ela foi tão grande que precisou a comunidade, a sociedade se movimentar, né, através de, de diversas petições, através de diversos baixo assinado, para o governo, né, cogitar a mudar a data do Enem, porque a insensibilidade foi imensa, tamanha. E depois de tamanha, tanta pressão, aí sim resolveram, né, mudar a data. Inclusive, Jonathan, hoje soltaram, né, 3 possíveis datas, sendo que a mais longa, 3 possíveis, ainda não foi definido, sendo que a mais longa seria o Enem em maio, né? Seria o Enem em maio. O que Esse maio? em maio, uma das datas, a mais longa. Ah, Existem tá. algumas Ah, datas. tá. Eu tô aqui, eu estou tanto tempo na quarentena que eu já perdi a noção do tempo aqui. Ou seja, seria para quase daqui a um ano esse Enem. Mas Ah, sim. assim, é a data mais longe, tem 2 datas antes que eles não divulgaram, mas que acho que não sei se vocês vão colocar isso para votação, eu não sei como é que vai ser feito. Não, também não falaram. É que as informações é tudo assim, é tudo soltada Sim. em partes, é sempre pela metade. Nunca soltam uma informação completa. E, mas era totalmente justo, porque como é que você vai fazer um exame em um ano tão importante, onde os estudantes tendem a se preparar melhor para o exame, e isso foi lhe tirado. Então, era algo totalmente justo você adiar o Enem. Ah, gente, é algo excepcional. Não tinha como você fazer o Enem agora. Porque como é que você vai fazer o Enem em um momento que as pessoas, até psicologicamente, está difícil de ficar? A gente Sim, tem sim. colegas nossos, temos alunos, professores que estão em depressão, estão com problemas assim, complicados emocionalmente falando. E aí como é que a pessoa vai estar com a cabeça boa para poder estudar? Não tem nem como, que estudar só em casa também, às vezes tem que ter um cursinho ou na própria escola. Como é que se faz? Então, a gente percebe que até o nosso ministro da Educação, que, meu Deus do céu, que situação de educação, Exatamente. que é outro que, olha, que eu vou te falar, viu? Só por Deus, viu? Só por Deus. Então, isso. Eu acho que o Enem, ele realmente tinha que ser adiado. E vai ser, né? O adiantamento dele é Tomara. certo. Não temos a data ainda, mas era inevitável isso. Só para a gente finalizar, professor, vou falar agora. A gente falou sobre a questão da informação, que a gente nunca sabe o que está certo, o que está errado, que toda hora tem alguém falando alguma coisa diferente, alguma coisa contrária a outra. A gente vai falar agora sobre fake news. O que tem de fake news sobre a pandemia, sobre a doença, no meio político, etc. O tema é fake news agora. Jonathan? Oi? Ah, tá. Eu pensei que tinha caído. Então, posso falar já? Pode. Ah, tá. Então, eu acho que nos tempos modernos, acho não, nos tempos modernos, né, com a tecnologia avançadíssima no nosso meio, infelizmente nós temos essa desgraça chamada, desculpa o palavreado, mas é referente ao problema. Tudo bem. Desgraça chamada fake news, né? Uma notícia falsa. É como você estivesse falando mal de alguém, estivesse inventando uma história que não seja que não é verdadeira, né? Dentro do cenário de qualquer cenário. E dentro de uma rede de uma rede internacional, que qualquer coisa que você jogue lá,
A quantidade de pessoas que tomam aquilo ali como verdade, você sabe muito bem disso. Tem pessoas que olham qualquer informação na internet, as pessoas tomam aquilo como verdade absoluta. As pessoas nem sequer cogitam, mas será que isso é verdade? Será que isso não é? Então, isso possui um impacto muito grande nas nossas vidas, na vida das pessoas, na vida da sociedade, e realmente precisa ter uma atitude séria dos nossos governantes. Realmente está na hora de você fazer leis, de você fazer normas de combate ao fake news, porque ficar nesse cenário não dá, não dá. As pessoas precisam ter medo de, opa, se eu jogar isso lá, eu estou correndo sério risco de acontecer isso comigo. As pessoas precisam ter esse medo, porque se as pessoas não tiverem esse medo, nós vamos continuar tendo esse cenário absurdo de informações falsas. Você sabe muito bem, melhor que eu também, que a quantidade de informações que são jogadas diariamente falsas, né, que nós recebemos diariamente, né, e quanto isso nos prejudica diretamente. Então, isso é muito complicado. Eu acho que qualquer ser humano, né, tinha que pensar duas vezes antes de jogar uma fake news. E eu digo até mais, eu acho que se Cristo tivesse a possibilidade de falar diretamente, eu estou falando assim, para as pessoas, de incluir lá um dos grandes pecados era proibido fazer fake news. Porque é um dos grandes mal que nós temos hoje em dia, né? Essa questão que interfere diretamente na vida de milhões de pessoas, né? Essas informações falsas. A minha definição final sobre fake news é esse é meu pensamento. É um dos grandes males do século. E fica muito difícil também, professor, você falou sobre a criação de leis, etc. Fica muito mais difícil quando você tem um governo que promove a fake news e demoniza muitas mídias das quais a gente recebe as informações que podem ser verdadeiras ou não. E também a gente tem que ter procurar saber se é verdade, a gente pesquisar de várias fontes para ter certeza daquela informação. É verdade, verdade. Esse ponto ele é fundamental. Se nós temos um governo que está sendo investigado por causa das fake news, o que você esperar do futuro do Brasil? Né? O que você Sim. espera de algo melhor em relação a isso? Então, é muito difícil, né? É muito complicado você esperar mudanças dentro de um cenário onde você vê que quem poderia tomar as atitudes está sendo investigada por fazer aquilo girar. Então, é uma situação muito complicada essa nossa, né, Jonathan? Sim, sim. Para encerrar agora, professor, você pode falar do seu canal aí. Opa, beleza. Então, o Jonathan, meus queridos, eu tenho um canal aí chamado Isso é Geografia. Essa ideia de falar das coisas da geografia, de falar sobre as atualidades, né? Sempre foi um sonho muito grande meu e estou recebendo apoio de muita gente. Está sendo muito legal. Tem muito ainda a aprender, mas a única coisa que eu posso passar para vocês tudo que está lá é feito com muito carinho, é feito com muita dedicação, e eu convido a todos a conhecer o canal, que está sendo muito bacana. Nós chegamos agora a 1.600 inscritos, né? Tem um caminho longo a percorrer, mas eu sou muito feliz com esses 1.600 inscritos, sabe, Jonathan? Eu acho que Sim. quem está lá porque realmente gosta, né? Então, não fiz nenhuma propaganda, quem está lá porque gosta. Então, eu convido apenas. Então, quem tiver quiser conhecer o canal, sinta-se à vontade, vai ser um grande prazer. Novamente, o nome do canal é Isso é Geografia.
Professor, muito obrigado pela conversa, por receber meu convite. Estou encerrando aqui o primeiro podcast do Jovem Politizado e até mais. Ô, Jonathan, muito obrigado você pelo convite, foi uma honra, né? Sempre que se for convidado, estarei sempre à disposição, porque foi um bate-papo muito bacana, muito legal. Um forte abraço para você também. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e pela consideração que você sempre teve comigo, viu?